Bom dia, nossa reunião está sendo gravada agora. Espero que estejam todos bem. Bom, vai entrando gente também no decorrer aí da nossa aula. E para hoje vai ser uma aula de dúvidas. Quem tiver dúvidas pode me escrever ou escreve aqui no chat, que aí eu vou respondendo. Mas também deixa eu compartilhar minha tela. Bom, agora estou compartilhando minha tela com vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Está aqui na página 18 do LDI. Bom, aos poucos todo mundo vai vendo. Então, olha só. Vou fazer uma revisão aqui, que daí a gente aproveita e faz uma revisão sobre esse conteúdo e também vocês preenchem aí. Algumas pessoas já enviaram, né? Eu lembro que o Davi enviou e a Maria Clara enviou. Eu não lembro quem mais enviou. Mas depois eu falo sobre isso aqui, que vocês podem, vai ter uma prorrogação também, vocês podem enviar mais até a semana que vem. Então, essa questão, a número 1, a gente discutiu semana passada até, né? Analise as ações e indique se elas contribuem para a saúde individual e ou coletiva. Então, cuidar da higiene pessoal é individual. Então, I. Separar o lixo reciclável é individual e coletiva. Então, I e C. Só um pouquinho que a Aniara acabou de entrar. Bom dia, Aniara. Letra C. Votar com consciência. É uma saúde coletiva. Aquela questão que a gente já havia discutido. Letra D. Cuidar do meio ambiente. É tanto individual quanto coletivo. Letra E. Comer alimentos saudáveis. O que vai acarretar? Se eu, aqui na minha casa, decido comer só hambúrguer e pizza, a saúde de vocês aí vai sofrer uma consequência? Não, não vai. Então, só a minha saúde aqui que vai sofrer uma consequência ruim nesse caso. Então, comer alimentos saudáveis é individual, não é coletivo. Coletivo seria aqui, ó, merenda da escola, se fosse aqui, né? Comer alimentos saudáveis na escola, ou a escola proporcionar uma alimentação saudável. Então, aí seria saúde coletiva, porque daí é a escola que está ofertando comida para muitos alunos. Mas se é uma alimentação na sua casa, aí é individual. Letra F. Manter a vacinação em dia. Aí, como por exemplo, aonde que você vai tomar vacina? Nos postos de saúde, nos hospitais, nas clínicas. Então, aí é uma ação do governo visando para o bem da saúde coletiva. Mas aí, se eu vou tomar uma vacina, quando eu tomo uma vacina, é só a minha saúde individual. Então, isso aqui é os dois, né? Tanto saúde individual quanto saúde coletiva. Número 2. Marque as imagens em que ações pessoais estão relacionadas com a promoção de saúde coletiva. Então, ó, questão de votar com consciência, que está aqui em cima. Está relacionado com saúde coletiva. Então, letra A, fazer um xizinho aqui. Isso aqui não é promoção de saúde, porque isso aqui é lixo na rua. Então, não marca nada. Várias pessoas coletando lixos aqui de uma praia, parece. Então, isso aqui é promoção de saúde coletiva, porque impacta para as outras pessoas, né, para todo mundo. Isso aqui não é promoção de saúde, porque isso aqui é um lixão.
Isso aqui também não é promoção de saúde, porque isso aqui é esgoto sendo descartado irregularmente. E letra F aqui, que seria tipo pessoas indo para a escola, né? Crianças indo para a escola. Sim, isso é saúde coletiva também. Deixa eu ver se alguém tem dúvidas. Não. Ok. Número 3. Para analisar as condições de saúde de uma população, também é considerado o local onde se vive, avaliando indicadores de saúde, tais como. Essa é uma questão de indicadores de saúde, aquelas questões que eu apresentei para vocês, que são indicadores de saúde, são dados, tá? São números. Quantidades, por exemplo. Então, a gente discutiu alguns indicadores de saúde, que são taxa de mortalidade infantil, taxa de natalidade, ou seja, quantidade de crianças que nascem, quantidade de pessoas que nascem, né? Um outro indicador de saúde, por exemplo, é o que a gente está acompanhando diariamente nos jornais, na internet, agora relacionado ao coronavírus, ou seja, o número de casos, o número de pessoas infectadas, o número de pessoas contaminadas com coronavírus, o número de pessoas que morreram por causa do coronavírus e o número também de pessoas que foram curadas do coronavírus. Então, a gente tem 3 indicadores de saúde coletiva relacionados ao coronavírus: número de casos, número de mortes e o número de pessoas curadas, ok? O número de casos sempre é maior. Então, a gente está com. Nem sei quantos mil casos a gente tem de coronavírus no Brasil agora. Eu acho que é mais de 100 mil casos. O número de mortes está acima de 11 mil. Então, olha só, número de casos, 110 mil, digamos. Número de mortes, 11 mil. E número de curados, aí também a gente tem um número de, acho que 30 mil, 40 mil pessoas curadas. E o que sobra nessa conta são as pessoas que ainda estão nos hospitais, estão recebendo os tratamentos, né? Então, isso são indicadores de saúde coletiva. Então, olha só, aqui, né, para analisar as condições de saúde de uma população, também é considerado o local onde se vive, avaliando indicadores de saúde tais como indicadores de educação e índices de vacinação. Sim, essa é uma questão que vocês têm que marcar, porque indicadores de educação, saber quantas pessoas estão frequentando a escola, saber quantas pessoas estão frequentando a universidade, saber quantas pessoas terminaram a escola, terminaram a universidade, saber quantas pessoas não fizeram ensino médio, não fizeram ensino fundamental, isso são todos indicadores. O Nicolas, eu estou acompanhando aqui, que não dá, é que quando eu compartilho a tela do meu computador, eu não fico na minha câmera, né? Não aparece minha câmera. Mas é para vocês acompanharem aqui, né? Na apostila. Índices de vacinação também. Por exemplo, teve no começo do ano que eu falava para vocês, vão tomar vacina contra o sarampo. Agora é a vacina da gripe. Eu acho que para mim, que sou professor, é a partir da próxima semana. Então, eles estão fazendo assim, por modalidades, né? Eram primeiro as pessoas mais velhas, pessoas acima de 80 anos, pessoas acima de 70, pessoas acima de 60. Aí a semana que vem é para professores. Aí a semana que vem eu vou. E daí também, né? Tipo, tem os índices de vacinação. Quantas pessoas vieram tomar vacinas? Quantas deixaram de tomar? Então são números, né? É estatística. Letra B, acesso à internet e sua disponibilidade. Isso é uma estatística interessante. Até agora, no tempo de pandemia, a gente está discutindo isso, né? Infelizmente,
Nem todos os colegas de vocês podem acompanhar essas aulas. Seria muito legal se todos pudessem acompanhar, mas nem todos têm isso Em aqui. qual página, professor? Página 18, questão 3. Ok. Infelizmente, nem todos têm isso aqui, ó, acesso à internet e disponibilidade de internet. Então, isso é um dado estatístico interessante para a gente discutir, mas isso aqui não tem relação com saúde coletiva, né? Então, isso tem relação com educação, por exemplo. Mas como a questão 3 aqui, ela pede indicadores relacionados à saúde de uma população, a letra B vocês não devem marcar. Letra C, cobertura de saneamento básico e taxa de mortalidade infantil. Cobertura quer dizer assim, se no local onde você mora tem saneamento básico. E aí o saneamento básico são vários serviços, aqueles que eu expliquei para vocês semana passada. Coleta de esgoto, bueiro que vai coletar a água da chuva, né, que vai retirar a água da chuva para evitar que ocorra um alagamento. Que mais? Tratamento de água, você receber água potável na sua casa. A coleta, além da coleta de esgoto também, coleta de esgoto, né? E tratamento desse esgoto. Então, a letra C é uma questão que vocês têm que marcar porque ela está relacionada também à saúde coletiva. A presença de saneamento básico é muito importante para a gente ter uma boa saúde também. E taxa de mortalidade infantil é um dado, é um número estatístico, né? Então também está relacionado. Porque as cidades, os estados, os países precisam saber qual é a taxa de mortalidade infantil, quantas crianças morrem antes de completar 1 ano de idade. Por que é importante saber isso? Porque, por exemplo, se numa região aqui de Santa Catarina, digamos, uma cidade lá no oeste catarinense, Chapecó, por exemplo, a taxa de mortalidade começa a aumentar muito, começa a morrer muitas crianças antes de 1 ano de idade, isso é uma informação que aí os políticos, assim, as pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde, devem investigar o que está acontecendo lá em Chapecó que está aumentando muito a taxa de mortalidade infantil. Aí pode ser falta de saneamento básico, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, uma doença, o que está acontecendo, né? Então, isso são números importantes para a gente analisar e para a gente tomar ações. Letra D, incidência de doenças transmitidas por água contaminada. Da mesma forma que a taxa de mortalidade infantil é um, é um dado importante para os responsáveis tomarem ações, isso aqui também. Então, incidência, o que é incidência? Acontecimentos, tá? Tipo, doenças transmitidas por água contaminada. Então, por exemplo, imaginem que aqui num bairro de Florianópolis está tendo muitas pessoas com doenças que são transmitidas por água contaminada. Então, está tendo muita incidência, está tendo muitos casos, está tendo muitas pessoas contaminadas. Então, é importante para as autoridades de saúde irem até esse local, irem até esse bairro e avaliar, ou seja, tipo, será que tem muito esgoto a céu aberto lá? Será que tem muita poluição? O que está acontecendo? Então, é uma questão que vocês devem marcar também a letra D. A letra E, quantidade de televisores em cada residência e qualidade do transporte público. Não, isso aqui também são dados, são informações, são estatísticas, mas não tem relação com a saúde da população, né? Porque ter televisão em casa ou não ter televisão em casa não quer dizer nada em relação à saúde. E a qualidade do transporte público também não. É importante a gente ter um transporte público de qualidade,
mas isso não está relacionado com a saúde. Se bem que em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, aqui em Santa Catarina, no caso, o transporte público ele está proibido, não pode acontecer. Mas no Paraná, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, o transporte público está acontecendo. E as chances de haver mais pessoas contaminadas é muito maior. Porque imagina só, você entra num ônibus, aí você está num ônibus com um monte de outras pessoas, você não sabe se essas outras pessoas estão com o vírus. E se tiver alguma pessoa com o vírus dentro do ônibus, ela pode passar o vírus para as outras pessoas. Mas no caso aqui não tem relação com. Agora, neste momento, não tem, né? Pode ser que mais para frente a gente mude de ideia. Mas as respostas corretas aqui da número 3 é letra A, letra C de casa e letra D de dado. Ver se tem alguma pergunta. Tá. Número 4. Quais são as possíveis barreiras inespecíficas que protegem o corpo humano de doenças? Lembrem-se de que as barreiras inespecíficas não se relacionam a nenhum micro-organismo específico. Ou seja, a gente tem dois tipos de defesas. O primeiro, o que atua primeiro, né? Se a pessoa se machuca, se a pessoa contrai um vírus, uma bactéria, o primeiro mecanismo que funciona é o inespecífico, ou seja, ele vai atuar para proteger a pessoa de qualquer coisa. O nosso corpo ainda não sabe o que, que é, mas então ele convoca as suas células de defesa para ter uma resposta, né? A resposta imune, resposta imunológica. Então, primeiro é o inespecífico. Se esse primeiro batalhão de células não der conta, aí o segundo batalhão de células entra em ação, que daí é o específico, né? Que daí vai atuar somente naquilo ali, que daí depois essas células, as primeiras células que foram lutar contra esse antígeno, elas já identificaram qual é o antígeno, se é um fungo, se é um vírus, se é uma bactéria, qual micro-organismo que é. Bom, então, aqui ele está perguntando quais são as possíveis barreiras inespecíficas que protegem o corpo humano de doenças. Mucosas. Mucosas é o que a gente tem no nariz, principalmente, né? A gente também tem mucosas na garganta, no pulmão, na boca, mas as principais são no nariz. São as que produzem muco, né? E muco é uma substância do corpo que o sistema imunológico desenvolve para nos proteger. Muco no nariz, né? Então, é uma meleca para evitar que esses micro-organismos entrem no nosso corpo a partir do nosso nariz. Então, faz parte de barreiras inespecíficas. Letra B, suor. Também, o suor ele é expelido na pele, né? Então ele tem outras funções, né, de regular a temperatura do corpo, entre outras coisas, mas ele também participa das barreiras inespecíficas do nosso corpo. A letra C, anticorpos. Bom, os anticorpos aqui, eles só vão entrar quando eles estiverem na segunda convocação, ou seja, eles não fazem parte das barreiras inespecíficas, eles fazem parte das barreiras específicas. Então, a letra C, vocês não marquem. A letra D, pele. Sim, também faz parte dessas barreiras inespecíficas, porque a pele, como eu já tinha falado para vocês, isso eu falei em aula, eu acho. A pele é a nossa primeira barreira,
tá? Se a gente tem um machucado na pele, aquilo ali é um ponto onde os micro-organismos, os antígenos, no caso, eles podem entrar e nos causar doenças. Então, por isso que a nossa pele, quando a gente machuca, quando a gente corta, a gente rala a pele, aí alguns dias depois começa a haver uma cicatrização, né? Que é o nosso corpo, é o nosso sistema imunológico que está nos protegendo, está protegendo aquela área ali para que não os antígenos, os micro-organismos não entrem para nos causar doenças. Então a letra D também marquem. A letra E, espirro. Também, espirro está relacionado com as mucosas nasais, né? Mucosas das narinas. Então, quando a gente está. Ó, professor, mas se eu quiser, eu posso marcar todos, né? Ou não tem como ter a gente não consegue ter a resposta das outras. Não, não, nessa questão aqui, você só não pode marcar a letra C, Só C anticorpos. e, Por, e na 3. não, a 3 vocês têm que marcar a letra A, C e D, Tá bom. porque o B e o E não está relacionado com saúde. Ok. E na questão 4 aqui, a letra C, os anticorpos, eles não são barreiras inespecíficas, eles são barreiras específicas, ok? Os anticorpos, eles vão atuar diretamente contra o vírus, ou contra a bactéria, ou contra o fungo, ou contra um outro micro-organismo. O espirro, por exemplo, aqui. Ah, não, o espirro eu só vou espirrar se eu cheirar um vírus. Né? Se eu estou passeando no mercado e fui no mercado fazer uma compra, e aí tem um vírus no ar, e aí o vírus acaba entrando no meu nariz, o meu espirro ele só vai funcionar para vírus. Não é assim. Tipo, o espirro funciona para qualquer coisa. Pode ser um grão de poeira que não é um antígeno, que não vai me causar doença. Mas o espirro ele vai funcionar. Então, por isso que ele é inespecífico, ok? Ele não tem especificidade. Então, aqui na 4, letra A, B, D e E. Deixa eu ver se eu tenho uma pergunta. Tá, gente, ó. Ô, Davi, sem piadinha, né? Então, ó. Número 5. Lembrem que essas aulas estão sendo gravadas, hein, gente? Número 5. Preencha as lacunas do texto sobre vacinação com os termos do quadro que melhor se encaixam na frase. Aí a gente tem ali anticorpos, qualidade de vida, imunes, saúde, tecnologia, infecciosas, coletiva e micro-organismos. Vamos ler aqui a frase então. A vacinação melhorou a anticorpos de todos? Não. A vacinação melhorou a qualidade de vida de todos. O desenvolvimento das vacinas acompanhou o desenvolvimento da ciência e da micro-organismos? Não, né? O desenvolvimento das vacinas acompanhou o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Ao se vacinar, você cuida da sua própria infecciosas? Não. Ao se vacinar, você cuida da sua própria saúde, saúde individual. Além disso, a vacinação também contribui para a saúde, blá blá blá, diminuindo o número de pessoas em que os blá 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 conseguem se desenvolver. Então, ao se vacinar, você cuida da sua própria saúde. Além disso, a vacinação também contribui para a saúde coletiva, né? Diminuindo o número de pessoas em que os micro-organismos conseguem se desenvolver. As pessoas vacinadas se tornam contra doenças. Então, as pessoas vacinadas se tornam imunes contra doenças. Doenças o quê?
infecciosas. Então, as pessoas vacinadas se tornam imunes contra doenças infecciosas. Ou seja, seus corpos produzem que combatem esses agentes. Seus corpos produzem anticorpos. Lembrem-se, anticorpos são mecanismos de defesa específicos do nosso corpo. E o que são antígenos? São micro-organismos capazes de causar doenças no nosso corpo. Letra 6. Escreva uma legenda para cada uma das imagens, relacionando-as a um mecanismo de defesa do corpo humano. E se ele é inespecífico ou se ele é específico. Depois, escreva qual é o objetivo de cada uma das ações representadas. Letra A é o espirro. O cara vai espirrar. O espirro ele está relacionado com o mecanismo de defesa inespecífico, aquilo que a gente comentou ali atrás. E a letra B aqui é uma criança que está tomando uma vacina. Então é vacinação. Ele está relacionado com um mecanismo de defesa específico, porque lembrem-se, na vacinação, o que tem na vacina? Tem antígenos atenuados, né, ou silenciados. Ou seja, são partes do vírus, partes da bactéria, que não vão causar a doença. Ou pode ser até o vírus inteiro, a bactéria inteira, mas eles estão atenuados, ou seja, eles não vão causar a doença. Mas aí quando a gente toma a vacina, o nosso corpo reconhece o vírus ou a bactéria ou outro micro-organismo que seja, e aí o nosso corpo começa a produzir os anticorpos, né? Então o nosso corpo ele já aprendeu que se futuramente, numa próxima vez, a pessoa for contaminada aí com um vírus verdadeiro, né, não a partir de uma vacina, o corpo ele já vai ter uma resposta imune muito mais rápida, ele já vai produzir anticorpos muito mais rapidamente, protegendo a pessoa. Esse é o objetivo das vacinas, né? Deixar a pessoa preparada, imunizada para uma futura infecção. A vacina também, então, estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos. Certo? Questão 7. Deixa eu ver aqui. Questão 7. O dia 17 de outubro é considerado o Dia Nacional da Vacinação. Sobre o assunto, leia o texto a seguir e responda as questões. Bom, o texto é sobre Dia Nacional da Vacinação, traz alerta para a importância da prevenção e erradicação de doenças. Aí isso aqui é, segundo o texto, porque uma pessoa não se vacina, uma pessoa que não se vacina não coloca apenas a sua saúde em risco, mas a de várias pessoas. Aí isso aqui era para vocês escreverem isso no caderno, né? A letra B, apenas crianças e recém-nascidos precisam ser vacinados? Explique. Bom, vou discutir isso aqui com vocês. Segundo o texto, porque uma pessoa que não se vacina não coloca apenas a sua saúde em risco, mas a de várias pessoas. Bom, nós estamos aqui numa pandemia de coronavírus. É um vírus novo, é um vírus que a gente não tem vacina para esse vírus ainda. Quando sair essa vacina, qual que é o objetivo da OMS, a Organização Mundial da Saúde? Que todas as pessoas do mundo sejam vacinadas. São quantas? São 6 bilhões de pessoas? 7 bilhões de pessoas no mundo? É muita gente? É muita gente. Mas a Organização Mundial de Saúde vai ter que produzir essa vacina para todo mundo. O que acontece? Imaginem que a gente não precisa imaginar as 6 bilhões de pessoas que tem no mundo. Imaginem a sala de aula, que tem 30 pessoas, em média, 30 alunos, né? E o professor. Aí, dos 30 alunos, todos se vacinaram contra o coronavírus.
O professor não se vacinou contra o coronavírus. O professor, então, ele pode contrair o coronavírus, e se o professor contrai o coronavírus, ele pode dispersar o coronavírus, ou seja, contaminar outras pessoas com coronavírus. Ah, mas aí eu já estou vacinado, eu não vou pegar o coronavírus. Não é que quando você está vacinado contra alguma doença, você não vai pegar essa doença. Você pega essa doença, mas o seu corpo, o seu sistema imunológico, ele já vai estar preparado para combater essa doença de uma maneira mais eficaz, ok? Então, por isso que tem muita gente que toma vacina da gripe e acaba pegando gripe depois de um tempo. A vacina, ela não vai impedir que você pegue a doença. A vacina, ela vai ajudar o sistema imunológico a combater a doença de uma forma mais eficaz. Certo? Só um minutinho, gente. Deixa eu só terminar essa questão aqui, eu já respondo as dúvidas. Então, uma pessoa que não se vacina, ela coloca a saúde dela em risco, mas ela também coloca a saúde dos outros em risco, porque daí essa pessoa ela pode contaminar essas outras pessoas também. Então, por isso que a vacinação ela está tanto relacionada com a saúde individual quanto com a saúde coletiva. A B aqui, ó, apenas crianças e recém-nascidos precisam ser vacinados? Explique. Não, não apenas crianças e recém-nascidos. Porque observe o caso do coronavírus. Só as crianças precisam ser vacinadas? Não, os adultos precisam ser, os jovens, os adolescentes, os idosos, todo mundo precisa ser vacinado. É importante ter essa vacinação porque o corpo daí ele vai ficar preparado para combater de uma forma muito mais eficiente o coronavírus ou outras doenças, né? Então eu lembro que eu mostrei para vocês também os calendários de vacinação de diferentes tipos de doenças. É claro que quando uma criança nasce, né, um recém-nascido, ele toma muito mais vacinas do que um adulto, um jovem. Mas aí tem calendário de vacinação até os 50, 60 anos. Então não é só crianças e recém-nascidos que precisam ser vacinados, mas todo mundo. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. A Simone Souza, que não sei quem é, perguntou, professor, como é para mandar as atividades? É a Mariana. Ah, Mariana, tá. Pelo site lá da Positivo On, lá em mensagens. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui é o Positivo On. Eu acho que isso aqui é o acesso do professor, né? Talvez vocês vejam isso aqui diferente. Mas aqui no campo mensagens, ó, a Nathalie, do 7.2, me mandou ontem à noite, às 10h56. Então ela tirou foto e colocou aqui na própria mensagem. Ó, foto do caderno com as respostas, foto da apostila. Aí eu vou salvar essas imagens aqui e fazer a correção a partir dessas imagens. E eu tenho que responder o e-mail da Nathalie ainda. Deixa eu voltar aqui. Beleza, Mariana? Então é para mandar ali pela mensagem mesmo, tá? Número 8. Sobre as doenças relacionadas com a água, podemos afirmar que: letra A. Doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue e a febre amarela, não estão relacionadas com a água. Letra B. Vamos ler todas, depois eu discuto cada um. Se a água sai de uma torneira ligada a uma rede de canos, certamente ela é tratada e não causará nenhuma doença. Letra C. Mesmo a água fervida ou filtrada pode apresentar micro-organismos causadores de doenças se não for armazenada em local adequado. Letra B.
Beber água precisa ser um hábito que todos devem praticar regularmente, independentemente da qualidade da água ingerida. Tá, eu achei essa letra D aqui bem estranha. Bom, ó, sobre as doenças relacionadas com a água, podemos afirmar que doenças transmitidas por mosquito, como a febre amarela, como a dengue e a febre amarela, não estão relacionadas com a água. Essa questão está errada, porque os mosquitos da dengue e da febre amarela, eles se reproduzem na água. Sem a presença de água, esses mosquitos não conseguiriam se reproduzir, não conseguiriam ter seus filhotes, os mosquitinhos. Então essa questão está errada. Porque esses mosquitos precisam da água, sim. Letra B. Se a água sai de uma torneira ligada a uma rede de canos, certamente ela é tratada e não causará nenhuma doença. Esse certamente aqui, ó, é estranho, tá? É duvidoso, porque a água ela pode estar ligada por uma rede de canos, né, encanamentos, mas a gente não tem certeza se ela vai ser uma água tratada, tá? E que não vai causar doenças, não vai ser uma água descontaminada, tá? Então a letra B também está errada. Letra C. Mesmo a água fervida ou filtrada pode apresentar micro-organismos causadores de doenças se não for armazenada em local adequado. Essa aqui está correta. É uma informação correta. Porque imagina só, o que adianta você pegar uma água, ferver a água, ou filtrar a água, e aí deixar num recipiente, por exemplo, numa jarra, né? Ah, vou colocar aqui uma água filtrada numa jarra, e deixar essa jarra com água aberta, exposta, né, em cima da mesa ali, sem nenhuma tampa, sem nenhuma proteção. Pode haver contaminação por micro-organismos, causadores de doenças, nessa água filtrada que está ali em cima da mesa que você deixou para tomar. Ah, isso acontece rápido, assim, muito rápido? Não. Tipo, você teria que deixar ali por dias, né, para essa água ser contaminada. E também não é certo que isso vai acontecer. Isso pode acontecer, tá? Então, a questão aqui que vocês marcam na questão 8 seria a letra C. E essa aqui também, ó. Beber água precisa ser um hábito que todos devem praticar regularmente. Isso aqui tá certo. Até aqui. Essa parte aqui tá certíssima. Essa parte aqui tá errada completamente. Independentemente da qualidade da água ingerida. Não. A gente não pode ingerir qualquer água. A gente não pode ingerir uma água suja, contaminada. Tá? A gente tem que ingerir uma água tratada, uma água filtrada. Então a letra certa é a letra C. E aí, terminou. Deixa eu voltar aqui. Bom, faltam 7 minutos. Deixa eu ver. Dúvidas, gente? Deixa eu. Bom, a gente já teve essa aula. Olha só, esse conteúdo aqui, do segundo capítulo do livro, Vida no Planeta Terra, vocês já viram ele no sexto ano. É porque lembrem que teve aquela reformulação dos conteúdos de ciências, né? Então, algumas coisas que vocês estudaram no sexto ano, vocês vão rever este ano, ok? Assim também como o oitavo ano está enfrentando essas mudanças, né? Oitavo ano, até o ano passado, 2019, em ciências era só o estudo do corpo humano. Agora, o oitavo ano começou o primeiro bimestre estudando física. Isso vocês vão também, quando vocês estiverem o ano que vem no oitavo ano, vão estudar física, não vão estudar o corpo humano. Então, houve algumas mudanças, tá? Então, olha só. Os objetivos do segundo capítulo aqui do LDI. Compreender alguns dos conceitos básicos de ecologia. Isso aqui a gente viu o ano passado, mas a gente vai rever. Reconhecer que os seres vivos e os ambientes interagem de forma dinâmica, ou seja, um depende do outro para sobreviver.
tanto os seres vivos dependem dos ambientes, quanto os ambientes dependem dos seres vivos para sobreviver. Compreender a estrutura das teias alimentares, reconhecendo os níveis tróficos, ou seja, as cadeias alimentares, né? O que são os produtores, os consumidores, os decompositores. Verificar a forma pela qual os ecossistemas são impactados por fenômenos naturais e especialmente pelas atividades dos seres humanos. O que é isso aqui? Fenômenos naturais, chuvas fortes, no caso, né, que capazes de causar alagamentos, destruição, temporais, grandes tempestades, aí fenômenos naturais que a gente não tem aqui no Brasil, por exemplo, terremotos, vulcões, outros tipos de fenômenos naturais. Estiagem é o que nós estamos enfrentando agora, ou seja, é um período muito longo sem chuva. Então, os produtores rurais, agora eu estou falando de produtores rurais, não de produtores ali das cadeias alimentares. Os produtores rurais que produzem alimentos, né, frutas, verduras, legumes no campo, eles estão preocupados, porque a gente está nesse fenômeno natural de estiagem, que não tem chuva, e não está havendo crescimento das plantações, né, de frutas, verduras, legumes. Isso, o que pode acontecer? Isso vai acontecer que o preço dos alimentos vão aumentar no mercado, como já estão aumentando. Então, isso são fenômenos naturais, mas aí também tem fenômenos, aqui, ó, das atividades dos seres humanos. Quais são? Principalmente relacionados a poluições. Poluições de rios, mares, poluição atmosférica, poluição dos solos, desmatamento, queimadas de florestas, queimadas de áreas. Está tendo muita queimada aqui também em Santa Catarina. Muitas pessoas que fazem isso criminalmente, né, fazem um crime mesmo, né, vão lá e colocam fogo, ou acidentalmente, né, por exemplo, uma pessoa um fumante, pega e joga a bituca de cigarro no mato seco, aquela bituca de cigarro tem o potencial de causar um grande incêndio. Bom, e um outro objetivo, ó, identificar as estratégias de sobrevivência dos seres vivos, reconhecendo relações harmônicas e desarmônicas entre eles. Isso a gente também viu ano passado, quais são as relações harmônicas e desarmônicas, né? Os tipos de relações, então a gente vai rever isso. Pensando uma pergunta. A Mariana, você não sabe qual é as páginas das atividades? É a página 18 e 19. Então, né, ó, tem gente aqui comentando que tá sem chuva que precisa crescer grama, precisa crescer capim. Tá bem preocupante. E não é só essa falta de chuva que a gente está enfrentando, essa estiagem, ela não é preocupante somente para os produtores rurais, né, que produzem alimentos. Ela é preocupante para todo mundo, porque está havendo já o racionamento de água. Está faltando água, os rios estão ficando secos, as represas onde é captada a água, elas estão ficando secas. Então, vai começar a haver a falta de água, né? Aí fica um dia sem água, volta água no outro dia. E aí o banho tem que ser mais curto, não pode ficar lavando roupa, não pode ficar lavando roupa, calçada, carro, à toa, assim, né? Porque senão vai faltar água pra gente beber também. E isso não é nada bom. Bom. William, obrigado por lembrar. O William falou aqui que a aula já vai acabar. É 9h45 que acaba, né? Beleza, então, gente.
Foi legal aí conversar com vocês. E terça-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, voltem para a gente conversar sobre esse conteúdo dos ambientes dos seres vivos e tal. E esses assuntos que a gente vai discutir ainda. Ô, professor, e de qual página, só pra eu terminar mesmo, de qual página que é pra você? Assim, Qual só página pra... que é para o quê? Pra ver se não vai estar lá no positivo. Se não te falando no positivo, pra então já falar pra tu, pra eu saber. Não entendi a sua pergunta. Eu quero saber Bruno. que página que é pra você, tá, as atividades. A atividade é aquela ali, o que aprendi da página 18 e 19. Ah, tá. Essas Só atividades que isso? vocês têm que eu revi agora com vocês e vocês têm que tirar foto e me mandar. Uhum. Só isso? São 8 questões, né? Uhum. E daí a semana que vem, deem uma lida ali no material, no segundo capítulo, página 20, 21, 22, 23, até a página. Deixa eu ver. Ó, da página 20 até a página 31. Vocês podem ler para a gente discutir e tirar dúvidas semana que vem. Tá certo então, gente, ó. Vou ter que Tá encerrar aqui. Ô, certo, Davi. professor. Valeu, Bruno. Ô, Davi, você viu? Eu te respondi a sua mensagem que você mandou as suas atividades para mim? Ainda não cheguei a ver, não. Ah, tá. Então, deixa eu aproveitar e contar uma piadinha aqui para vocês. É que o Davi e o Felipe, o ano passado, adoravam fazer essas piadinhas. Sabe qual que é o rei dos queijos? Ah, com É o requeixão. requeijão. Meu Deus. Ah, tá. Tá ruim. Essa aí vocês conheciam, então. É, que eu já contei pra um amigo meu antes. É o rei dos Toma, tem queijos, é o estracata aí, requeijão. professor. Aham. Vai ter estracado, professor. É, Ó, professor, sabe o que que o mamão foi fazer? Ô, professor, Ô, sabe qual professor, é o sabe o que que o rei da mamão foi horta? fazer? peraí, não tô entendendo que tem muita gente falando. Sabe Fala, qual é Davi. o Fala rei aí, da Will. horta? Quê? Tchau, gente. O rei da horta. O rei da horta é o. Ah, rainha. Não sei não. É o rei polho. Ah, mas aí você forçou. Ô, Repolho, professor. repolho. É, repolho. Ô, professor, Oi. sabe o que o mamão foi fazer? Quem? O quê? Não fala de novo aí. Mamão. Sabe o que que o mamão foi fazer? O que o mamão foi fazer? É, ele foi papaya. Ah, Boa. Gente, ó, tá bom. Eu tenho que agora fazer aula com o 8º ano. Foi legal conversar com vocês aí. Tá bom. Um abraço e até. Tchau, Maria. Um abraço e até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. e agora?